Você pode assentar. Que a graça e a paz do Senhor sejam com todos. Todos os que estão aqui no culto presencial e todos aqueles que estão conosco no culto online. O texto básico para a nossa meditação encontra-se na carta aos Romanos, no capítulo 10. Romanos, capítulo 10. A palavra de Deus nos ensina que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus continua com o seu poder e com a sua determinação em fazer o melhor para a nossa vida. Não são poucas as vezes que nós apresentamos um pedido diante do Senhor, pedidos que aos nossos olhos são justos, de acordo com a palavra, corretos, e nós esperamos sempre uma resposta. Porque quando a gente pede alguma coisa ao Senhor, a gente começa a pensar antes mesmo na resposta, como se nós soubéssemos de alguma coisa. Todas as vezes, a resposta do Senhor é o melhor para a pessoa que está envolvida. Você pode estar orando por alguém, e a resposta não vir conforme você esperava, mas foi o melhor que Deus fez para aquela pessoa. Deus não está preocupado em agradar, mas Ele está determinado a fazer cumprir a sua vontade. A Bíblia também nos ensina que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Eu tenho dito a vocês, e sempre estarei repetindo, que na oração modelo que Jesus nos ensinou, em determinado momento Ele diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Primeiro, não foi uma oração longa, foi uma oração objetiva, mas uma oração que vem do coração. Você pode fazer uma oração longa, não tem problema nenhum. Você pode fazer uma oração pequena, mas que venha do coração, que você abra o seu coração diante do Senhor. Ele quer que a gente esteja diante dele em sinceridade. Ele conhece os nossos sentimentos, Ele conhece os nossos pensamentos, Ele sente as nossas dores. Eu não posso avaliar a dor que você sente. Às vezes chega alguém e diz assim: não, eu sei o que você está passando. Não, você pode imaginar, porque cada pessoa reage de uma forma, cada pessoa é uma pessoa específica, não há repetição. Mesmo os gêmeos univitelinos, gêmeos idênticos, mas são pessoas distintas. Quando a gente fala de são pessoas distintas, aí vem à minha mente agora que no casamento Deus faz do casamento entre um homem e a mulher, não é? Fora disso não provém do Senhor. Então casamento entre um homem e uma mulher, no casamento Deus faz dos dois uma só carne, mas mantém a individualidade. Aleluia. Não é o nosso assunto. Glórias ao nome de Jesus. Romanos capítulo 10, faremos a leitura dos versículos 1 até o versículo 4. Eu estou usando a Bíblia da versão Almeida, século 21. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor de Israel é que ele seja salvo. Porque posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas não com entendimento. Pois não reconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça de Deus. Pois Cristo é o fim da lei para a justificação de todo aquele que crê. Aleluia. Irmãos, a primeira coisa que eu vejo é a objetividade do apóstolo Paulo. Ele é objetivo. Ele diz: irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor de Israel é que ele seja salvo. Ele vai direto no assunto. Ele chega diante do Senhor. Ele escreve essa carta lá aos Romanos. Ele ora, ele apresenta ao Senhor, e de uma forma simples, objetiva, ele diz qual é o seu propósito.
Então, irmãos, nós observamos que o apóstolo Paulo inicia o capítulo 10, abrindo o seu coração em uma sincera demonstração de amor para com os seus patriotas, com seus patrícios, aleluia, para os seus compatriotas, né? Então, o profundo desejo de vê-los salvos o faz suplicar a Deus. O nosso Deus é o Deus que opera milagres. O maior milagre que Deus opera é o milagre da salvação, porque é um milagre que ocorre aqui na terra e permanece eternamente. Agora, irmãos, nós encontramos uma grande lição. Uma grande lição. Mesmo que tudo pareça muito difícil, mesmo que tudo pareça impossível, clamar a Deus é bíblico, e sabemos que Ele nos atende, e que a sua resposta será sempre soberana. E como seus filhos, nós precisamos aprender não somente a ouvir, não somente a dar espaço para Ele agir, mas nós precisamos aprender a aceitar aquilo que Ele tem para fazer em nossa vida. Nós não sabemos de nada, mas Ele sabe de tudo. A dedicação do povo judeu era reconhecida, entretanto, a sua devoção não era baseada no verdadeiro conhecimento de Deus. O conhecimento divino ocorre por meio de Jesus Cristo, que precisa ser o nosso modelo das sãs palavras na fé e no amor que estão em Cristo. Ou seja, o nosso modelo continua sendo Cristo. Eles não aceitavam a justificação pela graça de Deus em Cristo. Mas o apóstolo os adverte que não há como buscar a justificação fora de Cristo. Eu digo para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, não há como buscar a justificação fora de Cristo. Ninguém pode buscar a justificação através de boas obras ou quaisquer outros meios. Então, mais uma vez, Paulo afirma que a lei tinha chegado ao fim em Cristo. A salvação é pela graça, por meio da fé. E isso não vem do homem, é dom de Deus. Agora, por que a gente pode dizer e pode concordar com o apóstolo Paulo, que afirma que o fim da lei aconteceu em Cristo? Porque a lei foi cumprida em Cristo, sob todos os aspectos, sobre todos aqueles que nele creem e foram e são justificados por Deus em Cristo Jesus. É por isso que a lei hoje, ela não é mais como antes. É por isso que o Senhor nos ensina. É por isso que o Senhor nos dá princípios. É por isso que Jesus disse que Ele é Senhor até do sábado. É por isso que o Senhor estabeleceu, agora não mais o sétimo dia, mas o primeiro dia da semana, como as primícias, para que pudéssemos então ter como o dia do Senhor. Meus amados irmãos, no capítulo 8 de Romanos, nos versículos 1 e 2, diz assim: portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, esse é o Espírito de Deus, não é? Em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Amém? Então, irmãos, em Cristo, a lei ganhou o quê? A lei ganhou um sentido real. E não mais por obras de justiça, mas pelo Espírito de Deus que nos deu vida. Hoje pela manhã nós tivemos batismo nas águas. Jesus deixou duas ordenanças:
o batismo nas águas e a ceia do Senhor. No batismo nas águas tem um simbolismo. Quando a pessoa mergulha, ela está declarando que morreu para o mundo, no sentido de que todos os princípios do mundo, que são contrários aos princípios divinos, não são mais aceitos como prática em nossa vida. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. E quando a pessoa levanta e sai da água, a água significa que ela ressurgiu. Por quê? Porque já foram batizados no batismo da morte e ressurreição de Cristo. É crer que quando Cristo estava lá no Calvário, Ele estava levando os nossos pecados, as nossas dores, as nossas iniquidades. Ele não tinha nenhuma culpa. Ele estava ali no meu lugar e no seu lugar. E porque em nada Ele pecou, Ele pôde levar sobre si a transgressão, o pecado de toda a humanidade. Por isso que o profeta Isaías, na profecia que, na sua visão de cerca de 750 anos, mais ou menos antes da vinda de Cristo, da crucificação, ele disse: olhando para Ele, não se via parecer nem formosura. Então Ele pagou o preço. E a vida que nós vivemos não nos pertence, pertence a Ele. Ah, meus amados irmãos, não andamos mais pela vontade que dá na nossa mente, pela vontade da carne, mas em Cristo nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. O Senhor nos ensina que precisamos viver em submissão. Irmãos, essa palavra é a mesma. Essa palavra continuará a mesma eternamente. Assim como o nosso Deus continua o mesmo, assim como o seu amor é imensurável, continua o mesmo. Aleluia. E em Cristo nós temos o quê? Em Cristo nós temos comunhão com o Deus eterno, com o Deus criador, com Deus que justifica, que nos justifica pelo sangue de Jesus Cristo. Que coisa tremenda, irmãos. Em Cristo nós temos uma incomparável oportunidade para que possamos viver uma nova vida ainda aqui na terra. E essa nova vida não tem mais lugar para ter comunhão com o pecado. Nós continuamos pecadores, entretanto pecadores que não conseguem mais viver na prática do pecado. É o que João declara lá em 1ª Epístola de João, capítulo 1, 1ª Epístola de João, capítulo 3, versículo 9. Ele diz assim: aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, pois a semente de Deus permanece nele, e ele não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. Tudo aquilo que antes nos atraía, tudo aquilo que antes tínhamos interesse, agora em Cristo as coisas mudaram. As coisas mudam. Coisas simples, coisas complexas, tudo, porque nós estamos concedendo espaço para o agir do Espírito Santo, porque nós estamos aceitando o seu agir. E a missão da igreja é pregar o evangelho a toda criatura. Ide e pregar o evangelho a toda criatura. Meu amigo, minha amiga, aqui está, nesse texto, o que acabamos de dizer, a maravilha que Deus quer fazer na sua vida. Talvez você esteja dizendo: a minha vida não tem mais sentido. Agora tem uma coisa: Deus está pronto para fazer tudo isso, mas é preciso que você esteja em Cristo. Estar em Cristo é reconhecê-lo como o Filho unigênito do Deus eterno e recebê-lo como único e suficiente Salvador. Agora ainda no capítulo 6 da carta aos Romanos, nos versículos 22 e 23, nós lemos: mas agora, libertos do pecado e tendo sido feitos escravos de Deus, olha só, mas agora, libertos do pecado
E tendo sido feitos escravos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Agora eu vou dizer uma coisa muito importante, e você nunca vai esquecer disso. A liberdade do pecado é escravidão. A liberdade do pecado é escravidão. A escravidão de Deus é liberdade. Aleluia. Amém. A liberdade do pecado é escravidão. O sujeito está ali no pecado. Ele não consegue sair. Quantas vezes eu já ouvi, pastor, eu não tenho forças. Ah, pastor, eu não consigo. Consegue. Consegue. Porque o Senhor é a sua força. Consegue. Consegue. Deus tem um plano, Deus tem propósito para você. Deus tem propósito para a sua vida. E aí ele é liberto e passa a viver uma nova vida em Cristo Jesus. Ah, irmãos, essa nova vida que vivemos em Cristo Jesus não é sinônimo de uma vida perfeita, mas é a garantia da presença do Senhor conosco. E mais uma coisa, a liberdade do pecado termina na morte, e a escravidão a Deus nos presenteia com a vida. A vida que o Senhor nos dá. Ele entregou a sua própria vida ali no Calvário. A morte de Cristo foi a nossa morte, e a sua ressurreição a nossa ressurreição para uma nova vida. Mas para que isso seja válido na sua vida, na minha vida, em cada vida, cada pessoa precisa reconhecer e declarar Jesus Cristo como o Senhor, único e suficiente Salvador. Ah, meus amados irmãos, o pecado gera tormento. O pecado gera falta de paz. O pecado gera insegurança. O pecado gera desconfiança. O pecado faz com que a pessoa perca todo o seu crédito. E o inimigo começa a acusar. E o inimigo começa a dizer: não tem jeito para a sua vida. Mas o Senhor está dizendo: tem jeito sim. A palavra de Deus nos diz que o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aleluia. Deus não vê como o homem vê, Deus vê o coração. Deus não preparou você para você viver na prática do pecado. Deus não mandou o seu Filho para que você pudesse se perder, não. Ele tem planos, Ele tem propósitos de bênçãos e de vitórias para a sua vida. Aleluia. O pecado gera o tormento e nele não há paz. E o resultado do pecado é a separação eterna do Criador, que é a morte eterna. Morte eterna não é desintegração. Morte eterna significa separação eterna do Criador. Aí você vai lá para Apocalipse, capítulo 21, você vai ver que a morte eterna significa o lago que arde com fogo e enxofre. Não é o fogo que a gente conhece, gente. Não. É aquele fogo que nunca passa. O arrependimento, as lembranças das oportunidades que foram jogadas fora para uma nova vida com Cristo. Ah, meus amados irmãos, o escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, declara que ao homem é dado o direito, morrer uma única vez e após a morte segue-se o juízo. É isso. Nós não precisamos fazer mais sacrifício. Jesus fez todo o sacrifício por nós. Servir a Cristo não é sacrifício, mas é prazer, é satisfação, é alegria, é paz.
Mas deixa eu dizer uma coisa. Todos nós merecemos a morte. Mas em Cristo nós somos justificados. Em Cristo nós somos perdoados. E tudo isso pela graça de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Aí mais uma vez, na primeira carta de João, no capítulo 1, nos versículos 9 e 10, que diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, nós o tornamos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. A nova criatura continua pecadora, mas agora não é alguém que tem satisfação no pecado. Não. Nós somos pecadores, mas pecadores que não conseguem viver mais na prática do pecado. Sabe por quê? Porque a justiça de Deus nos purifica de toda injustiça. Em Cristo nós somos transformados de pecadores que viviam na prática do pecado para novas criaturas. E essas novas criaturas fazem o quê? Buscam a santificação. Quando a gente fala em santificação, as pessoas não entendem. Eu acabei de falar. A santificação significa rejeitar tudo aquilo que o mundo oferece, mas que é contrário aos princípios contidos nas sagradas escrituras, que é a palavra de Deus. Esse livro que nunca foi e jamais será um livro religioso, mas é a palavra de Deus. Aleluia! Esse livro foi escrito por homens inspirados por Deus, e o Espírito Santo vivifica essa palavra. A Bíblia, ela jamais será ultrapassada. Esse negócio aqui já está ultrapassado. Já saíram uns 2 ou 3 depois desse aqui. Mas a Bíblia não. A Bíblia está atualizada. A Bíblia é a palavra de Deus. E Jesus diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Aleluia. Quer saber de uma coisa? Deus não desiste de você. Deus não desiste de você. Não. Ele está agindo. Ele está te concedendo oportunidades para que você se volte para Ele. Viver na prática do pecado traz peso, traz falta de paz. Então buscar santificação, nunca esqueça, significa rejeitar as práticas mundanas e se voltar de coração para viver em submissão ao Espírito de Deus. Aleluia. Que bênção. Aí eu me lembrei de uma história tremenda. A história da mulher adúltera. E a gente observa que os religiosos não tiveram nenhuma consideração, nenhum cuidado, nenhum respeito com a família daquela mulher. Por conta da palavra grega usada para adultério, aquela palavra descreve uma relação extraconjugal. Então, vários estudiosos afirmam que ela era casada. Então, o estado daquela mulher era o pior possível diante da lei. Ela foi arrastada, ela foi levada à força ao pátio do templo, e ali no lugar público a sua vergonha foi exposta, foi apresentada. E diante daquela situação terrível, Jesus Cristo demonstrou o amor que tem para com todos os pecadores. Na verdade, aqueles homens tinham armado alguma coisa para Jesus, para poder pegar Jesus numa falha.
Eles levaram aquela mulher porque a lei de Moisés dizia que o casal flagrado em adultério, o casal seria apedrejado. Mas eles levaram somente aquela pobre mulher. Quando Jesus diz assim para aqueles homens que estavam com as pedras nas mãos, e disseram para o Senhor Jesus: olha, a lei de Moisés diz que é para ela ser apedrejada. Aí Jesus diz: aquele que não tem pecado, atire nela a primeira pedra. Jesus estava falando do pecado que eles tinham cometido ali naquele momento. Mandaram o homem embora, vai embora, corre, pega a mulher e apresenta ela ao Senhor. E todos conhecemos a história. E diz o texto bíblico que Jesus se baixou e começou a escrever com o dedo ali na areia. E lá em João, no capítulo 8, versículos 10 e 11, diz assim: levantando-se e não vendo ninguém senão a mulher, Jesus lhe perguntou: mulher, onde estão eles? Observe o seguinte: essa palavra que Jesus empregou, mulher, aqui, tem um significado de consideração, tem um significado de respeito. Foi assim que Jesus tratou a sua mãe, lá nas bodas de Caná da Galileia. Quando ela chega e apresenta a situação, ele diz: mulher, que tenho eu contigo? Ele estava falando carinhosamente com sua mãe. Ele não estava detratando, não, irmãos. Ele não estava detratando essa mulher. E Jesus diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela respondeu: ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Aleluia. Que coisa tremenda. Disse: vai e não peques mais. Agora, por que Jesus fez aquilo? Aí eu fico imaginando, irmãos, quando aquela mulher fixou o olhar em Jesus, o seu coração se encheu de arrependimento. Ela parou ali e ela pensou que poderia estar levando uma outra vida. Na presença do Senhor, só o olhar daquela mulher para o Senhor encheu seu coração de verdadeiro arrependimento. E a mulher recebeu o perdão, porque na presença de Cristo, ela foi impactada com a santidade que vinha do Mestre. Aleluia. Não existe nas Sagradas Escrituras uma escala de pecado maior, pecado menor. Não, é uma única linha, é o mesmo patamar. Pecado é sempre pecado. Agora, irmãos, não existe registro bíblico do que eu vou falar agora. Eu imagino que uma vez aquela mulher impactada com a santidade de Jesus, com o seu coração transbordando de arrependimento, a Bíblia não diz, mas eu creio que aquela mulher chorava. E era um choro que vinha do seu coração, era um choro que vinha do mais profundo do seu ser, porque ela percebeu que poderia estar vivendo de maneira diferente. Ela achou que ali seria o fim, ela achou que ali seria o final de tudo, mas era o início de uma nova vida com Cristo. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, o amor com o qual a Trindade Santa tem para com os seres humanos não pode ser avaliado por ninguém. Ninguém. Mais uma vez recorra ao texto bíblico, agora no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 36. São palavras de Jesus. Ele diz assim: se
pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A comprovação aqui de que a escravidão a Deus é liberdade. O pecado escraviza. O pecado produz a morte. Mas Jesus liberta. Ele é a vida. Ele não nos dá somente vida, Ele nos dá a vida. Aleluia. Jesus valorizou a lei. E Ele nos mostrou claramente a gravidade do pecado. Mas Jesus faz uma coisa. A palavra de Deus diz que Ele abomina o pecado, mas ama o pecador. Aleluia. Nós podemos tirar muitas lições disso aí. Mas quando nós amamos alguém, nós não compactuamos com o seu erro. Nós não vamos expor o seu erro, mas vamos a ela, oramos com ela, mostramos o que a palavra de Deus nos ensina. E se ela ouvir e se arrepender, morreu o assunto. Mas se não, aí o Senhor nos ensina, vai lá com mais alguém. O Senhor nos ensina que devemos orar uns pelos outros, apresentando a nossa vida e a vida do nosso próximo, a vida dos nossos irmãos. Sabe, meu amado irmão, é através desse amor imensurável que o Senhor restaura todo aquele que nele crê. Eu vivi a minha vida inteira no Evangelho. Fui batizado com 7 anos de idade. Aperriei tanto meu pastor que ele me batizou. Nesses 27 anos, eu vou completar como pastor líder dessa igreja. Eu vou dizer uma coisa para vocês. A coisa mais difícil, sabe o que é? Para alguém se reconciliar com o Senhor. São tantas as investidas do maligno, que a pessoa começa, mesmo conhecendo a palavra, ela começa a pensar, a imaginar que não tem perdão para o seu pecado. Tem sim. Mais uma vez, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aleluia. Aquele malfeitor, aquele ladrão que estava sendo crucificado com Jesus, em dado momento ele olha para o Senhor e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele não zombava mais. E ali Jesus o viu, e Jesus respondeu: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Sabe por quê? Porque Jesus conheceu o seu coração. E quando ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, ele estava dizendo a partir do seu coração: eu me arrependo de tudo que eu fiz. Ah, meus amados irmãos, é importante ressaltar que Deus, Ele não obriga a ninguém a decidir-se por Ele. Não. Sabe por quê? Porque para Deus o que tem valor é o que a gente faz de coração. Não é fazer para os outros verem. Não tem valor nenhum, rapaz, é só capa. O Deus falou para Samuel, Deus não vê como o homem vê, eu não vejo como o homem vê o exterior, mas eu vejo o coração. É por isso que está escrito, Jesus diz, o Deus eterno, Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade.
conscientizados das falhas, mas diante do Senhor, crendo, tomando posse da sua palavra e das suas promessas. O plano de Deus está disponível para todas as pessoas. Mas não podemos nos esquecer de uma coisa: que o ser humano é a coroa da criação. Quando Deus foi nos criar, Ele não ordenou, mas Ele disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Homem e mulher, viu? Está falando o homem. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então o seu plano de salvação está disponível para todos. Mas isso só é válido enquanto a gente tiver fôlego, enquanto a gente estiver vivendo. Você tem o direito de escolha. E quando nós escolhemos, assumimos as consequências. Assumimos as consequências daquilo que falamos e daquilo que fazemos. Então nós podemos dizer que voltar-se para o Criador é ter a garantia da sua presença em todos os momentos da sua vida na terra e eterna nos céus. Estar com Cristo não é sinônimo de uma vida de facilidades. Não é isso não. Não é sinônimo de uma vida de facilidades, não. Mas é a garantia da presença do Senhor. Então nós enfrentamos as adversidades, enfrentamos da vida com o nosso olhar fixo em Cristo. E Ele diz que Ele nos sustenta com a sua mão direita vitoriosa. Ele fala no livro do profeta Isaías: quando você passar pelas águas, elas não te submergirão. Quando você passar pelos rios, eles não te afogarão. Quando você passar pelo fogo, ele não te queimará, nem a chama arderá em você. Por quê? Porque eu te sustento com a minha mão direita poderosa. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Jesus disse que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Toda a humanidade, todos nós. Ô irmãos, não existe ninguém melhor, não existe um melhor do que o outro, não, irmãos. Não existe não, irmãos. Não existe. A gente tem que se compadecer. E quantas vezes a gente chora diante do Senhor, apresentando vidas, mas nós não temos poder de salvar ninguém. É só Jesus. Jesus Cristo, o homem, é o único mediador entre Deus e o homem. Eu escuto de vez em quando alguém dizer assim: sabe, pastor, o meu problema é que eu não tenho fé. Eu não consigo ter fé. Ah, mas o Senhor tem a solução para isso. Ele usa o apóstolo Paulo, lá em Romanos, no capítulo 10, versículo 17. E ele diz assim: portanto, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Portanto, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Mas pastor, eu não consigo ler, não tenho paciência nem nada não. Você pega um programa aí da Bíblia, aí você bota para você ouvir. Você vai ouvir. Você vai ouvir a palavra. A palavra vai entrando na sua mente, você vai guardando no seu coração. O salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Ah, meus amados irmãos, o texto bíblico comprova o agir divino para nos conceder, para conceder ao homem todas as condições para que ele tenha liberdade de escolher a Cristo. Ninguém vai chegar diante do Senhor e dizer: eu não tive a oportunidade de conhecer. Aí tem gente que diz assim: pastor, e aqueles e os indígenas, aquele povo que ninguém nunca chegou junto deles, como é? Calma, Deus é justo, Deus é perfeito. Eles serão julgados conforme a lei que eles viviam. Deus é absoluto em justiça, irmãos. Ele é absoluto em tudo, aleluia. Viver sob a direção do Espírito Santo, sabe o que é? É experimentar a presença divina em nosso ser. Viver na presença do Espírito Santo é estar certo
de que vive em sintonia com os princípios divinos, que vive conectados, né? Uma linguagem mais atualizada, conectados com os princípios divinos. Viver sob a direção do Espírito Santo é estar de posse das promessas do Pai eterno. Então, nós somos justificados em Cristo. Quando você abre o seu coração e declara Jesus como Senhor e Salvador, você foi justificado. Justificação vem de cima para baixo. E a santificação é uma busca pessoal. É por isso, irmãos, que o Senhor nos ensina que na caminhada a gente tem que olhar para a frente, para o alto, para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Porque se a gente olhar para a esquerda ou para a direita, a gente vai ver o homem, e o homem erra, o homem cai. Aí tem gente que pensa, não, vou chegar na igreja, todo mundo lá é tudo santo. Não, irmão, isso aqui é como um hospital, as pessoas vêm, elas são tratadas pelo Espírito Santo. Nós temos, como pastores, o compromisso com o Senhor, de ministrar a palavra, de orar por vocês, de orientar na palavra, mas a decisão de aceitar ou rejeitar é sua. O reino de Deus consiste em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, Ele fará. Se você abre o seu coração e diz, Senhor, eu quero, Ele fará. Quando eu tinha 9 anos de idade, diante de uma determinada circunstância, eu fiz um voto com o Senhor. Eu disse, eu vou servir ao Senhor como pastor. E quando eu fui tendo mais entendimento, eu comecei a dizer, não, aquele voto foi eu fui induzido, né? Eu fui induzido por minha mãe a fazer isso. Eu dizia, Deus não vai levar em consideração o voto de uma criança de 9 anos de idade. E eu continuei crescendo. Eu disse, olha Deus, eu posso ser qualquer coisa na minha vida, menos pastor. Olha Senhor, eu posso ser qualquer coisa na minha vida, menos pastor e contador. Para quem não sabe, eu sou contador. E aos 38 anos de idade, começando a viver, o cara pensa que começou a viver, não, você não vai começar a viver ainda. Aí o Senhor vai e diz assim, eu tenho um plano para você, venha para cá. Eu achei que minha vida tinha desmoronado. Imagine, sabe o que veio na minha mente? Um desenho animado, com uma torre bem construída, bem alta. Essa torre começou a desmoronar de cima para baixo, foi, e chegou lá embaixo, não tinha mais nada. Eu me senti assim. Eu disse, agora Senhor, e agora? O Senhor ser pastor, um negócio terrível, Senhor. Senhor, não, vamos fazer uma coisa, vamos fazer um acordo. O Senhor me ungiu como pastor, mas vamos fazer um acordo, não precisa ninguém saber. Fica somente entre eu e o Senhor. Irmãos, os planos de Deus são realizados. Aí eu disse, Senhor, eu não posso dizer que não. Mas Senhor, e agora? Como é que vai ser? Oh Deus, tem uma coisa. Desde pequeno, eu nunca levei desaforo para casa. E agora, como pastor, eu tenho que dar exemplo. Como é que vai ser, Senhor? Aí o Senhor me respondeu. Ele disse assim, você vai continuar sem levar desaforo para casa. Ele fez uma pausa. Aí eu disse, Senhor, muito obrigado, Senhor. Aí ele continuou, você vai lançar tudo sobre mim, porque eu vou resolver. Oh, irmãos, que
coisa tremenda. Às vezes a gente quer resolver as coisas, quer fazer, não, eu vou lá fazer. É um problema na família, é um problema no casamento, é um problema no trabalho. Aí você sabe como resolver, você sabe qual é a questão, como é que vai lá e resolve aquilo. Peraí, um momento, faz uma coisa. Chama o Senhor e diz: Senhor, a tua palavra diz que o Senhor luta as nossas lutas. A tua palavra diz que o Senhor vai à nossa frente, o Senhor está à nossa retaguarda, o Senhor está do nosso lado direito, o Senhor está do nosso lado esquerdo. A tua palavra diz que o Senhor luta as nossas lutas. Senhor, o que é que eu tenho que fazer? Eu quero fazer aquilo que eu tenho que fazer, nem mais nem menos, Senhor. E Ele faz. Ele faz. Ele faz. Lance sobre o Senhor. 1 de Pedro 5,7: lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Nos escritos mais antigos diz assim: lançai sobre Ele tudo aquilo que está te enforcando, porque Ele tem cuidado de vós. Enforcando. Aí fui ver a explicação qual era. Quando a gente, não sei se você acontece, mas quando eu estou com muita coisa, preocupado, a minha respiração fica curta. Eu não sei se a de vocês também fica. Essa respiração curta são os problemas, são lutas. Ele diz que é para lançar sobre Ele. Lance sobre Ele, porque Ele resolve. Faça experiência com o Senhor. Lance sobre Ele. Lance sobre Ele. Apresente a sua vida diante do Senhor. Mas pastor, o problema não sou eu, o problema é o meu cônjuge. Deixa o Senhor resolver. Faz o seguinte: se apresenta diante do Senhor e diz: Senhor, o que é que tem que tirar da minha vida? O que é que tem que modificar na minha vida? O que é que tem que transformar na minha vida? Senhor, retira, transforma, coloca, faz o que for preciso, Senhor. Mas eu quero viver para o louvor da Tua glória. Eu quero viver os Teus planos. Eu quero viver os Teus projetos. Aleluia. Equipe de louvor. E vou dizer para você o que a igreja já conhece. O melhor tempo da minha vida tem sido os últimos 27 anos. Sabe por que eu tinha medo? Porque o meu avô materno foi pastor. E eu sabia das coisas que ele passou. Eu disse: Deus, será que eu vou ter que passar tudo aquilo que meu avô passou? Deus, como é que eu vou sustentar a minha família agora? Filho, criança e adolescentes. Sabe o que o Senhor me respondeu? Nada. Ele não disse nada. Ele não falou nada. O meu coração apertado. Mas sabe o que é que Ele tem feito? Não tem me faltado nada. Não tem me faltado nada. Às vezes não tem dinheiro no bolso, não tem dinheiro no banco, mas está tudo em dia. Não tem faltado nada. Eu aprendi a lição bíblica, o que minha mãe me ensinou, que era para ser um fiel dizimista. Ela dizia: meu filho, antes do seu pai se tornar fiel dizimista, você não lembra, você era muito pequeno, mas a gente vivia num aperto terrível. E aí o meu avô materno, né, sentou com meu pai e fez um estudo sobre ser fiel dizimista. Meu pai não era evangélico. Ele estava numa festa, na praça do Pirulito. E lá tinha a primeira igreja. Ele estava com alguns amigos. E as pessoas saindo, aquela multidão saindo da igreja. Aí um dos amigos disse assim: ó, Mário, está vendo ali? Está vendo aquele cara bem alto, magro ali? Aquele é o pastor da igreja. E sabe, Mário, aquele povo todinho dá dinheiro para o pastor. Porque o povo não conhece, pensa que é isso. Aí sabe o que meu pai disse? Ele me contou. Ele disse assim: está vendo que eu nunca vou fazer parte de um negócio desse? Eu nem vou entrar ali. Aí ele recebeu um convite. Ele trabalhava num banco. Era o antigo Banco da Lavoura. E o seu Arthur era o cara que abria e fechava o banco. O seu Arthur convidava os colegas todos. E todo mundo zombava dele.
Ele convidou meu pai disse: eu vou, seu Arthur. Ele ficou na maior alegria. Meu pai foi naquela igreja. Lá ele fez uma decisão por Jesus. Lá ele conheceu minha mãe. Lá eles casaram. E sabe o que foi que aconteceu? Meu pai foi o tesoureiro da igreja durante 25 anos, aleluia. Sabe por que eu estou contando tudo isso a você? Porque é aquilo que a gente não quer. Muitas vezes aquilo que a gente está rejeitando, a gente imagina ser ruim, ser o pior, mas é o melhor que Deus tem para a vida da gente. Ah, meu Deus. O Deus da esperança está esperando a sua decisão. O Deus da esperança está esperando a sua decisão, meu irmão, minha irmã, para a sua reconciliação. O Deus da esperança está esperando a sua decisão, meu amigo, minha amiga, para dizer: eu quero ter esse Jesus. Eu quero ter esse Jesus dos crentes, aleluia. Ele está esperando a sua decisão para enchê-lo de toda alegria e paz na sua fé, para que você transborde na esperança do Espírito Santo de Deus, que nos faz entender que a nossa esperança nunca morre. A nossa esperança venceu a morte. A nossa esperança venceu a morte e ressuscitou com as chaves da morte e do inferno. A nossa esperança é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, que é sentado à direita de Deus o Pai, como Deus o Filho, como diz a palavra. Ele intercede por nós. Amém? Você somente precisa crer. Você somente precisa abrir o seu coração para que Jesus entre e passe a reinar em seu viver. Mas não esqueça, isso não significa perfeição ou ser blindado contra as lutas. Mas vou repetir, a presença divina faz toda a diferença diante das aflições da vida. Não há como expressar com palavras a bênção de ser justificado por Cristo. Continue na caminhada, mas lembre-se, olhando para a frente, para o alto, para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 vou aumentar à tua direita ou à tua esquerda, mas você não será atingido. Você só vai contemplar e você vai perceber a vitória que Deus tem dado para você. Está lá no Salmo 91. Você pode conferir. Amém? Então, decida-se por Jesus Cristo como Senhor e único Salvador. Para encerrar, eu vou dizer uma coisa para você. Eu sou do século passado. E eu tenho uma grande alegria por isso. Eu sou de quase metade do século passado. Eu nasci no ano de 1955. E eu fui criado no Evangelho. Mas meu pai era um cara muito firme, muito seguro. E ele ensinou a gente assim: meu filho, homem não chora. E quando foi um dia, eu cheguei lá em casa, ele estava doente, ele estava chorando e eu me espantei. Ele disse: meu filho, vem cá. Olha, eu nunca chorei na minha vida. Eu acho que eu chorei quando nasci, mas agora eu estou chorando. E eu vou dizer uma coisa para você: homem chora. E não existe coisa melhor do que a gente chorar na presença do Senhor. Eu posso dizer para você que sim, não existe coisa melhor que a presença do Senhor, do Espírito Santo. A gente tem impactado de uma forma tal que a gente chora assim, mas chora de alegria, chora por gratidão, por emoção, de dizer verdadeiramente: Jesus Cristo é meu Senhor e meu Salvador. Fiquemos todos de pé.
Equipe de louvor.